Bem, pessoal, um dos maiores trabalhos publicados agora, recente, do Reino Unido, de pessoas profissionais de saúde, analisando tanto vacina da Pfizer como a AstraZeneca, como pessoas que foram infectadas pela Covid, né? O número muito alto, né? Um trabalho com 37 mil pessoas. O chato dele, já fazendo uma crítica no início, né? É que ele não pega o pico da Ômicron, né? Esse é o problema do trabalho publicado na revista grande, New England, a maior revista de impacto, né, do mundo, né? A gente ficou mal acostumado de saber antes de ser publicado os trabalhos, né? Então, realmente tem esse trabalho de coletar os dados, publicar, então demora. Então, como esse trabalho coletou antes de dezembro, a gente não tem esses dados da Ômicron, né? Mas mesmo assim traz dados bem interessantes, por botar no mesmo trabalho, né? Um número muito grande, profissionais de saúde que faziam PCR seriado, que isso é uma coisa legal, porque se tem um sintoma, não tem um sintoma, isso aconteceu muito comigo. Às vezes você vai no hospital, numa coisa, tem uma rotina do centro cirúrgico de dosar PCR de forma periódica. Lá na época, lá atrás, né? Hoje já tá caindo isso, né? Mas fazia. Então você consegue ver pessoas, mesmo assintomáticas, que tinham Covid ou não. E lá na Inglaterra, né, com 35 mil pessoas sendo avaliadas periodicamente, fizeram um trabalho muito bem desenhado, né? Só com essa questão da Ômicron, que atrapalha um pouquinho a interpretação para o cenário atual, mas é interessante. O que ele mostrou de interessante? Número 1, Pfizer e AstraZeneca, a grande maioria foi Pfizer, né? Isso é atípico na Inglaterra, onde a AstraZeneca dominou, mas eles mostraram uma proteção maior nessa população, então não dá para dizer que uma vacina é melhor que a outra, mas na população que eles estudaram, né, e usaram mais, né, nessa população a Pfizer, a proteção da Pfizer foi melhor do que a AstraZeneca, né, é um trabalho observacional, então isso é uma primeira informação que a gente tem. Número 2, que foi o que chamou a atenção bem, baixíssimas taxas de reinfecção. Então, as pessoas que pegaram Covid, estavam vacinados, que foi uma minoria, né? Não chegou nem a 10% das pessoas que já tinham pegado Covid quando entraram e começaram a se vacinar, tudo isso, né? Essas pessoas quase não pegaram. Então, com histórico de Covid, pegou Covid e vacinada, a chance de você pegar é muitíssimo baixa, muitíssimo baixa. É como se você estivesse estimulando seu sistema imunológico de formas diferentes. Como eu falei com vocês, estudo que você encontra só pessoa infectada que não vacinou, você não vai encontrar, né? Óbvio que a gente sabe que a imunidade natural ela existe, ninguém tem dúvida disso, ninguém nunca questionou isso, né? A grande questão é, os estudos, eles são feitos e são acompanhados com a vacina. Inclusive, esse estudo, ele está falando da questão da imunidade natural em pessoas que foram vacinadas. Então, você, sendo vacinado e pegou o Covid, sua proteção está muito maior. Isso é o cenário que se mostra nesse trabalho. E com a durabilidade maior, de 1 ano. A gente está falando o tempo inteiro que depois de 6 meses, mesmo vacina da Pfizer, cai muita proteção, né? Tudo isso, né? No caso das duas formas, é maior. Ah, Júlio, então é melhor pegar? Não, negativo. O que aconteceu? Por que a gente não estimulou as pessoas pegarem Covid e nada disso? E criticava muito quem falava a favor disso. É que você tem uma morbidade muito alta, 2%, a cada 100 pessoas você vai ter 2 casos gravíssimos ou ir a óbito. Imagine, essa situação é muito alta. Quanto à vacina, você vai vacinar milhões de pessoas para ter eventos adversos. Poucos, né? Dezenas. Mas assim, são pessoas, claro, mas assim, pense em 100, 2. Então, se você estimular, se isso aconteceu com catapora, sarampo, antigamente essa cultura, né? Ah, fulano tá infectada, leva os primos tudo para brincar, para pegar a doença, né? Depois todo mundo foi vendo que mesmo doenças menos mórbidas até do que Covid, algumas delas, né? Que tinha essa cultura, a criança podia ficar grave. Então, não valia a pena você fazer isso. No caso da vacinação, não, você tem um controle. Júlia, aconteceu o caso, eu tenho cheio de vídeo aqui. Tem um vídeo de miocardite, pericardite da Pfizer e tal, números pequenos, a grande maioria não foram pacientes que evoluíram mal, né? Eles tiveram as pericardites e tal, né? Dezenas de casos, nesses milhões de pessoas vacinadas nos Estados Unidos, isso foi muito bem controlado, né? A AstraZeneca também, trombose, né? Dos milhões vacinados, você teve algumas dezenas de casos também, né? Então, tudo foi números pequenos. Existe risco, existia, né? No caso da Covid, não. A gente viu a tragédia que foi. No Brasil, a gente está falando da ordem de 650 mil pessoas, né? Quanto à vacinação, você está falando de dezenas de casos que foram investigados, tudo isso, né? E muitos ainda estão em andamento esse processo, tá bom? Espero que tenha ajudado. Vou deixar aqui na descrição, estudo muito bem desenhado, New England, né? Observacional, número alto de população. Quem domina inglês fica mais fácil, tá aqui na descrição. Espero que tenha ajudado. Obrigado.